Bom, meninas, sejam bem-vindas à nossa última aula. Olha só que maravilha, nós chegamos aí na conclusão do nosso módulo Quatro Pilares, né, para uma base de sucesso. Só recapitulando, lá no começo falamos sobre ativação empresarial, sobre protagonismo, sobre visão de crescimento. Depois nós tivemos aula sobre processos comerciais, como alavancar as vendas, como fazer as vendas melhorarem, canais de venda, abordagem, realmente definir e organizar essas metas para faturar, né, para aumentar o faturamento. Depois nós tivemos o terceiro módulo, que foi o módulo, né, financeiro, onde nós falamos sobre organização, sobre indicadores, sobre como tomar decisões mais assertivas através dos números, através de realmente ter ali informações concretas. E agora, para fechar com chave de ouro, nosso conteúdo sobre plano de ação, metas, plano de ação, planejamento, organização. Essa aula, gente, ela assim, deveria estar na faculdade, nos maiores cursos de todas as áreas, né? Quando a gente vai no curso de administração, de gestão, sempre tem, mas os profissionais de todas as áreas deveriam conhecer, né? As técnicas de como se planejar, de como se organizar, de como ter um plano de ação para realmente crescer de forma sólida, organizada. Então, damos esse 360 aí e eu quero começar aqui, né, falando para vocês, né? Agora que a gente tem clareza, né, da nossa visão de crescimento, nós vamos, né, realmente conhecemos as bases. Todo negócio, tá? Toda empresária tem três pilares fundamentais, que é financeiro, visão de crescimento, tá? Comercial, vender, tá? Aqui envolve visibilidade, expansão de marca, posicionamento, realmente prospectar. E também, quando a empresa ela sobe um degrauzinho, que ela já começa a ter aí a necessidade de mão de obra, entra também o pilar de liderança, né? Então, para quem tem aí interesse depois de aperfeiçoar a liderança, tá pensando em contratar, tá pensando em melhorar, me chama, porque nós vamos fazer uma sessão individual só para falar de liderança, né? Para que você possa realmente se tornar uma líder melhor, se tornar uma líder que realmente gerencia uma equipe de alta performance, que realmente conhece aí a sua equipe e consegue lidar e extrair o melhor das pessoas. Então, esses são pilares fundamentais, e ao longo do nosso processo aqui de programa, né, de desenvolvimento, vocês tiveram realmente a base, né? Por isso nós falamos quatro pilares para a base. Então, realmente saber onde quer chegar, visão de crescimento, comercial, financeiro, e agora chegou a hora de transformar isso em metas e ações concretas, tá? Quando a gente fala de metas, né, a gente sempre, quando fala meta, a gente sempre lembra da meta financeira, da meta, de vendas, mas nós temos que lembrar que meta a gente pode aplicar, né, em todos os sentidos da empresa, em todas as áreas. Então, agora chegou o momento da gente entender o conceito que nós vamos trabalhar ao longo da aula, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar sobre definição de meta, tá? Sobre como ter uma meta SMART ligada com a visão. Depois nós vamos falar sobre PDCA, tá? PDCA, planejar, determinar ali, né, quais vão ser as ações, se precisar fazer ajustes, acompanhar, né? E também agenda de ataque. Como que eu coloco o meu plano de ação dentro da minha agenda e transformo isso em realmente ações, em realmente resultados. O que que é estratégia, gente? O que que é obter resultado através de estratégia? Estratégia é um conjunto de ações que te aproxima de um resultado. Então, quanto mais você tiver clareza de quais são essas ações, o que que você precisa executar, muito mais claro você vai conseguir produzir e também obter resultados, beleza?
Então, vamos começar aqui. Essa tela só foi para a gente poder fazer a introdução aqui do conteúdo. E eu quero compartilhar com vocês aqui nesse formato, né? Nesse módulo aqui de metas e planejamento. Eu sei que parece muita coisa, mas ao longo da aula vocês vão vendo que vai fazendo todo sentido. Fala para mim aí no chat se vocês estão vendo um mapa mental, com todo o processo, né, com todos os tópicos que nós vamos abordar dentro da nossa aula hoje, fazendo um imenso favor. Beleza, então vamos lá. Então começamos aqui, ó, fazendo essa revisão, né, dos módulos anteriores. Lembra que a primeira, né, a primeira aula foi sobre não somente pensar no futuro, mas escrever a nossa carta, a nossa visão, a nossa carta de 6 meses. Essa carta ela é fundamental para que a gente possa traçar um planejamento. Por quê? A carta, ela quando a gente envolve emoção, né, a gente é movido pelas emoções. Então, eu comunico, eu penso, eu sinto e eu me comporto. Então, quando eu leio uma carta em voz alta, eu leio essa carta como se eu estivesse lá em 6 meses, daqui 6 meses, com os resultados, realmente com a visão clara daquilo, eu realmente sinto que eu já conquistei. Então é muito mais fácil, né? Eu poder mudar o meu comportamento e a minha jornada a partir disso, quando eu tenho clareza de onde eu vou chegar, aonde eu vou, aonde que está sendo o meu objetivo. Então lá na primeira aula nós falamos sobre a carta, né? Foi uma tarefinha de casa. Então, se você não tem a sua carta aí em mãos, depois vai ser necessário que você pegue essa carta. Caso você não fez, né? Essa carta, volta lá, revisa o conteúdo e faça essa aula, né, novamente e faça o exercício da carta, tá? E depois, na outra página da atividade, tinha lá para a gente relacionar, né, ações, decisões extraídas dessa carta. Então, é uma tabela onde vai estar ali ações e decisões. Através dessas decisões, nós vamos conseguir determinar a nossa meta, né? Transformar isso em meta de fato. Depois que nós temos essa visão, começa a estruturação, né? De realmente olhar hoje como que eu estou, de como que realmente está o meu negócio, como que está sendo os meus processos e a minha organização do meu negócio. Avaliar quais são os impactos, né? Quais são esses gargalos que estão impactando diretamente para que eu possa conseguir essa meta. Então, antes da gente, sempre a gente visualiza, a gente faz autoavaliação. Como que está a minha situação? Como que eu organizo a minha vida? Como que realmente eu lido com as atividades dentro da minha empresa? E assim eu já vou conseguir poder avaliar pequenos ajustes para poder seguir. Muitas vezes a gente coloca coisas, eu sempre tenho comigo um seguinte conceito, tá? Lógico, a gente vai trocar o pneu do carro com o carro andando, mas nós precisamos fechar algumas portinhas, algumas abas. A nossa cabeça é igual a aba do computador, né? A gente vai pondo abas abertas e depois a gente se sente frustrado, porque a gente abre um monte de aba e depois não consegue fechar. Então, avaliar e revisar esses processos faz com que vocês consigam ter clareza, né, do que de fato eu preciso executar. Então, hoje vocês vão aprender a se planejar, mas qual que é a tendência? A gente se perder novamente. Então, o planejamento é para realmente colocar vocês na linha, trazer para o foco. Ao longo que você vai caminhando, você vai dispersando, você vai saindo do foco, e aí você precisa revezar sempre esses processos para que você possa estar organizada, avaliar, né, como que está a sua produtividade, a sua organização. Deixa eu ver aqui, a Luana colocou, verdade. Temos que criar metas para ficar no foco. Exato, porque senão tudo é muito importante, tudo é prioridade, e na verdade, não. Quando eu entendo aonde eu quero chegar,
Eu realmente consigo falar não para algumas coisas, consigo colocar limite, consigo realmente ver se aquilo faz sentido ou não para mim, tá? Então, sempre revisitar os processos e a organização. Então, ao longo da jornada, vocês vão ver que não é fazer só um planejamento. Esse planejamento ele tem que ser feito, executado, analisado, ajustado, feito mais uma parte e assim vai. Então, o plano de ação ele nunca vai acabar, mas você precisa sempre ter prioridades, senão você sempre vai ficar rodando em círculos, tá? Depois nós temos aqui o alicerce financeiro, tá? O alicerce financeiro é para realmente checar a saúde do negócio. Lembra lá do nosso workshop que eu falei para vocês? O financeiro, ele é reflexo da sua gestão. O seu financeiro, ele é reflexo de todas as ações que você está fazendo no dia a dia. Então, checar essa saúde financeira, registrar, mapear e também, né, analisar, que foi o conceito que nós trouxemos no módulo 3. Então, realmente monitorar, checar essa saúde financeira e confirmar, né, a capacidade talvez de um investimento. Porque muitas das vezes a gente tem algumas metas que precisam, né, de investimento, de recurso. E como a gente não tem clareza da nossa saúde financeira, a gente fica preso também. A gente não consegue tomar decisões, a gente não consegue avançar, tá? Ok, então chegamos aqui no primeiro tópico que é analisar. Vocês viram que como que todos os módulos eles se amarram, né? Eles são necessários para que a gente possa realmente trilhar uma jornada construtiva, uma jornada onde a gente realmente colha muitos frutos. Então vamos lá. Seguindo aqui, gente, deixa eu dobrar esse, deixa eu dobrar para não ficar muita coisa. Dobrar aqui, senão a gente vai aos pouquinhos, né, caminhando aqui. Então vamos lá. Eu vou começar, antes de falar aqui sobre dicas de sucesso, eu quero falar sobre motivação e comprometimento, tá? Quando eu realmente tenho clareza para onde eu estou, eu preciso me comprometer comigo mesma. O que eu vejo é que a maioria das empreendedoras, elas não se comprometem com aquilo que elas mais desejam. Elas sempre se colocam em segundo plano, elas sempre colocam outras coisas em cima, elas sempre perdem o foco. Então, quando realmente eu visualizo, eu sinto o que eu desejo de fato lá na nossa carta, né, de visão de crescimento, e eu me comprometo como com a minha jornada, com a minha visão e realmente foco, né? Então, cuidado para colocar muitas coisas que te desfocam, né? Então, metas visuais, né, no local do trabalho. Então, por que que muitas pessoas fazem o quadro dos sonhos, né? Porque aquilo te volta, o olhar faz com que você olhe todos os dias, que você realmente bata o olho, opa, calma aí, vou abrir mão de um prazer momentâneo, porque eu estou construindo algo de longa jornada. Tem uma amiga minha que ela fala assim, olha, ela é consultora financeira. Ela sempre fala cuidado para não antecipar prazeres. Então, muitas vezes a gente quer antecipar prazeres ou, né, realmente colocar prazeres de pequeno momento ali, de momentâneos, que nos afastam do que realmente a gente deseja. Então, cuidado para que você não desfoque. Então, se você puder, se você conseguir colocar um quadrante ou um painel, alguma coisa que você sempre olhe, que você pegue sempre ali e bata o olho, opa, a minha meta é essa. Ou coloque na tua agenda um despertador, olha, vou colocar aqui um ritual toda segunda de manhã, né? Eu vou ler a minha carta, todo dia de manhã eu vou dar uma olhada aqui nos meus desejos, nas minhas ações, nas minhas decisões. Porque a nossa agenda, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, a nossa agenda tem que ter o que nela? Tudo aquilo que nos aproxima dos nossos resultados.
dos nossos desejos, daquilo que realmente a gente conquista, daquilo que a gente quer conquistar, na verdade, né? E aí, ao longo da jornada, colocar pequenas recompensas para a conquista, né? Olha, conseguir bater meta financeira, né? Conseguir bater a meta de vendas, conseguir bater a minha meta de stories, a minha meta de posicionamento lá no Instagram, conseguir melhorar a minha visibilidade. Poxa, o que que eu posso fazer para me recompensar, para celebrar essas pequenas conquistas? Posso pedir uma pizza e comer em casa, né, com as pessoas que eu amo? Posso, às vezes, comprar uma semi-joia, né, uma pratela, uma joia da Kelly. Posso fazer algo que me dê prazer? Pode, desde que esteja compatível com a tua vida financeira. Então, ter ali pequenos momentos de recompensa também fazem com que a gente se mantenha no foco. Então, isso é uma construção para que a gente possa realmente se comprometer. Então, quando eu me comprometo comigo mesma, lógico, aqui vai estar vários, né, com vários contextos. Tem a Yasmin esposa, tem a Yasmin filha, tem a Yasmin empresária, tem a Yasmin mentora. Mas, diante de todos esses cenários, qual é o meu papel? Lembra da nossa identidade? E quais são as nossas prioridades? Eu tenho que me comprometer com isso. E aí entra vida amorosa, eu me comunicar muito bem com meu esposo para que ele possa ter ciência daquilo que eu desejo, eu comunicar quem está à minha volta. As pessoas que estão à nossa volta precisam entender aonde a gente está indo, porque muitas vezes a gente não comunica, não verbaliza para as pessoas. E aí a gente cobra que as pessoas não estão nos dando apoio, ou que as pessoas não estão ali nos dando, entendem nossa visão, mas a gente não comunica, a gente não explica, a gente não fala onde a gente está indo, a gente só vai. Então, essa parte de compartilhar resultados e eu acredito até compartilhar as metas, sentar e falar, olha, eu quero te compartilhar o seguinte, essa aqui é a minha visão de 6 meses. Então você vai ver que vai ter momentos que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, mas eu conto com a sua parceria. Eu realmente gostaria muito que a gente pudesse construir juntos. Isso faz com que a gente realmente faça que o ambiente também da nossa casa nos ajude a nos comprometer com nossos processos. Então, quando eu compartilho, né, eu me comprometo comigo, mas quando eu compartilho com alguém, menina, aí que o trem flui, porque a partir do momento, geralmente, a gente se compromete mais com aquilo que a gente externaliza do que aquilo que está aqui, que dá o sentimento de, opa, né, agora eu prometi, agora eu tenho que cumprir. Alguém aqui já fez meta de emagrecimento e aí você compartilha, aí sempre o teu marido ou a pessoa fala assim, mas você não tá de dieta? Mas você não isso? Por quê? Ao longo da jornada a gente se sabota. Ao longo da jornada a gente realmente encontra ali fugas, né, no meio do cansaço. A gente nem sempre a gente vai estar 100%. E é aqui que entra realmente os aliados, né? Aqui ter pessoas onde você compartilha os seus objetivos, compartilha o que você deseja. Então, ter aliados para que você possa se comprometer e compartilhar, tá? Deixa eu ver aqui. A Luana tá colocando que o marido sempre apoiou, né? Super apoia. Ele te mantém na linha. Perfeito. Isso é um sinal de amor também. Quando nós compartilhamos sonhos, quando nós vivenciamos sonhos, a gente realmente consegue é, performar melhor. Porque é muito difícil você caminhar. Igual, por exemplo, pegar um exemplo da dieta, que é sempre muito, né, um clássico. Quando eu estou de dieta, eu comunico a minha casa, sempre a casa vai se ajustar, né? A gente vai, até alguns, né? A família entra de dieta para apoiar, para dar suporte. Então, quando eu faço isso também com os negócios, imagina se eu não tivesse
alinhado muito bem com o Juliano, né? O meu propósito, os meus sonhos, os meus desejos, né? A maioria, muitas vezes, é noite e eu tô aqui dando aula, né? Então, eu abro mão, às vezes, de estar ali com ele, me comprometer, né, com os meus sonhos. Então, ter aliados, familiares, pessoas que você confia, amigas que você sabe que tem uma visão empreendedora, que também empreende, vocês que estão aqui no programa, se comprometerem umas com as outras, compartilhar lá no grupo, utilizar isso como uma atividade. Gente, olha, eu queria compartilhar com vocês que a minha meta é essa e eu gostaria muito do apoio de vocês. Caso alguém queira me dar alguma sugestão, estou aqui. Isso é realmente sabedoria e humildade e comprometimento, ok? Então, isso aqui é fundamental para que você se mantenha motivada e também comprometida. Porque muitas vezes, por que que a gente, Yasmin, eu me planejo e não executo? Por que que você não executa? Você não está comprometida? Ou você tem algum desafio emocional aí no meio? Ou você não sabe o que que você precisa fazer? Mas na verdade, vocês vão ver aqui que com o plano de ação fica muito claro o que precisa ser feito, tá? Então, realmente olhar essa questão do comprometimento, tá? Então, segundo pilar, realizado com sucesso. Opa, deixa eu trazer ele para cá de volta. Esse mapa aqui é muito bom, mas às vezes se você puxa uma coisinha aqui, bom, depois eu conserto isso aqui, tá? É, Voltando então aqui para nossa estrutura, nós vamos falar sobre definição de metas agora. Coloca aí no chat se você está preparada para esse conteúdo sobre definição de meta. Lembrando que a gente já, lá no workshop, eu trouxe o conceito SMART para vocês, né? O que é SMART? Toda meta funcional, toda meta que realmente você consegue ali obter resultado, ela precisa ser SMART, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, alcançável, relevante e temporal, tá? Ela precisa ali ter realmente informações concretas. Daqui a pouco nós vamos para os exemplos e vocês vão ver o quanto que isso é necessário, tá? Se eu não consigo depois ser muito específica, eu não consigo definir quais são as ações que vão me levar a bater essa meta, tá? Aqui, Smart, então, lembrando que a sua meta, onde que você vai extrair os conceitos da sua meta? Lá da sua carta de crescimento, né? Então, aqui, metas relacionadas à expansão, a crescimento, metas de aumento de faturamento. Nós tivemos a aula anterior do terceiro módulo falando sobre faturamento ideal, ponto de equilíbrio. Então, lá você já consegue analisar e ver qual que é a sua meta aqui de aumento de faturamento, o que que você vai precisar fazer com os conceitos da aula de vendas, né, de processo comercial. Eu já consigo entender o que que eu preciso executar para bater minha meta de faturamento. Então, aqui, para mim fazer meta, então veja, eu preciso ter o conceito SMART e essa meta ela precisa estar extraída da minha carta de visão de crescimento. Yasmin, posso ter metas paralelas, né? Metas ali que realmente não estão dentro da minha carta? Pode surgir, mas sempre lembre qual que é a prioridade, qual que é o que que você vai fazer primeiro. Se você coloca tudo como prioridade, você vai ter a tendência a procrastinar. Você vai ter a tendência a realmente deixar para depois. Então, cuidado para não colocar muitas coisas e depois se perder no meio do processo, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de meta SMART, tá? Para a gente poder alinhar juntas. Então, olha só, aumentar minha base de clientes, né, em 15%, reduzir os custos operacionais em 10%, melhorar a taxa de conversão em 20%. Mas, para a gente se tornar, ela tá específica? Tá. Eu consigo mensurar?
se eu tive um aumento, né, de vendas aqui, um aumento da base de clientes, consigo. Ela é alcançável? É. Ela é relevante? É. A única coisa que faltou aqui foi o temporal. Então, aumentar a minha base de clientes em 15% no próximo trimestre. Prazo, setembro, vamos supor, setembro de 2025. Agora, sim, ela ficou específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. A mesma coisa aqui, reduzir os custos operacionais em 10% no próximo mês de setembro, ok? 30 de setembro eu tenho que ter informações, eu tenho que ter indicador se eu diminuir ou não, que é um indicador de sucesso, né? Por isso que nós registramos o financeiro para a gente poder metrificar, tá? Aqui, melhorar a taxa de conversão em 20% no mês de agosto de 2025. E aqui eu posso ser mais específica, né? Com, com ações no Instagram e Face, vamos supor, tá? Então, veja, sempre a sua meta, ela tem que estar vinculada à sua carta de crescimento, tá? Então, de tempos em tempos, você tem que fazer uma carta. Veja bem o que eu vou falar agora, e isso é muito importante. A, a, o longo prazo, é necessário a gente sonhar em longo prazo? É, mas para pequenos empreendedores, o longo prazo, ele é a mãe da procrastinação. Então, vocês já vivenciaram algo assim? Ah, eu vou ter um casamento lá em abril de 2026. Aí você deixa para ver o vestido em março de 2026, tipo assim, 20 dias antes. Por quê? A gente recebe o convite de madrinha, a gente sabe que a gente vai ser madrinha, mas a gente deixa o trem andar. E aí a gente vai resolver lá para frente. Então, o longo prazo, ele é a mãe da procrastinação. Então, tente, né, ter uma visão de 1 ano, de 2 anos, e depois projete isso em 6 meses e em trimestre. Eu sempre trabalho em trimestres, tá? Por quê? Eu não sei se você, eu já compartilhei com vocês, existe um livro que chama 1 ano em 12 semanas, que é você realmente potencializar, né, as suas atividades, ter muita clareza do seu trimestre e é incrível o quanto que você consegue executar num período curto um resultado que talvez você levaria 1 ano para obter, porque a gente fraciona as metas, as ações, e isso no conjunto faz toda a diferença. Então, se você está buscando aí um livro, eu super recomendo. Caso você não tenha aí o hábito de ler, ouça, né, o audiobook desse livro, 1 ano em 12 semanas. Vai te ajudar a realmente obter resultados em curto prazo. E quando a gente trabalha em curto prazo, eu consigo calcular a rota. Então, por exemplo, se eu trabalho janeiro, março, opa, eu já tenho uma projeção, já consigo mapear e ter histórico para abril, maio e junho. Então, depois, julho, agosto, setembro, eu consigo, eu não preciso esperar novembro para ver que o meu ano foi ruim, entende? Então, eu consigo já recalcular a rota rápido. O objetivo é errar rápido e consertar rápido. Quanto mais rápido você errar, melhor vai ser, mais rápido você vai consertar, tá? Então, esse livro, anota mesmo, Lu, porque é fundamental essa leitura. Eu recomendo demais para todas as alunas a verem, né, esse conteúdo. Bom, então, reforçando aqui, toda meta ela precisa ser smart, tá? Ela precisa ter aqui integração também com o crescimento do seu negócio. Deixa eu dobrar aqui e nós vamos. Opa!
e nós vamos seguir. Até aqui, gente, fez sentido para vocês? Fala para mim se você realmente se fez sentido, se tem alguma coisa que vocês acham que não ficou muito claro isso aqui para mim, não, Yasmin. Repassa aí para nós, que aí eu repasso para vocês, ou não. Posso seguir? Então, nós fizemos lá a Certo, revisão. e Beleza. Nós fizemos a revisão do conteúdo dos últimos módulos, falamos sobre comprometimento e compartilhamento, e agora nós falamos sobre o conceito de metas, tá? Agora aqui, olha, começar a falar de planejamento. Eu trouxe ferramentas, mas é para a gente falar do conceito primeiro, né? Então, planejamento de tarefas, diferença de metas estratégicas, né? E de tarefas operacionais. Uma coisa que a gente precisa entender, nós temos aí, né? Toda empresa ela tem o operacional, tático e também o estratégico. Nós vamos caminhar sempre nas três atmosferas. As tarefas operacionais, elas sempre vão acontecer. Então, vamos lá. Os atendimentos, no caso da Diva, né? Organização da agenda, confirmação da agenda, atender os pacientes, às vezes mandar algum laudo, alguma informação. No caso da Luana, ter ali as atividades, embalar, entregar, produzir. Isso são tarefas operacionais, certo? Elas vão acontecer. O que a gente geralmente não faz é que no meio de todas as nossas demandas, nós precisamos ter blocos estratégicos dentro da nossa agenda. Então, nós precisamos entender, e daqui a pouco vai ficar muito claro para vocês como que nós vamos trabalhar. Mas nós precisamos ter aqui, saber, ó, isso aqui é operacional, e isso aqui são ações que eu vou realmente executar para me aproximar da minha meta. Eu sei que vai fazer sentido daqui a pouco, tá? Porque a gente vai pôr a mão na massa e a gente vai fazer atividade juntas. Então, cuidado para não misturar e ficar só nas demandas operacionais. A sua agenda ela precisa ter ações estratégicas, porque são nessas ações que vai te aproximar das metas, tá? E priorizar, né, as tarefas com curto prazo, né? Cliente sempre vai ser uma prioridade. A gente sempre vai conduzir, caminhar, né? Levantar ali, ó, a Luana tá falando. Eu geralmente organizo o meu o dia, atendimento de manhã e produção e entrega à tarde. Ótimo, legal. Então, aqui agora você vai precisar colocar de manhã pelo menos 1 hora e meia para cuidar das outras ações. Que ações são essas? As ações comerciais, as ações que você vai definir no seu plano de ação, tá? Para que você possa realmente maximizar e potencializar o teu dia a dia. Aqui, ó, checklist da semana, lista de tarefas por semana, marcar progressos e ajustes. Então, sempre quando eu começo a segunda-feira, eu faço, opa, o que que eu tenho essa semana? Então, deixa eu listar aqui todas as minhas tarefas, né, da semana, distribuo isso dentro da minha agenda. Depois vou executando. Opa, isso aqui ficou para trás, joga para frente, né? Então, isso é necessário todo dia. Gente, 15 minutos, né, de manhã, você já consegue manter, né, essa organização. Então, a organização, eu sei que para algumas pessoas é desafiador, mas é necessário que vocês possam se organizar melhor, tá? E aqui coloquei revisões mensais. Então, avaliar o cumprimento dessas metas, ajuste nos planos se precisar, nas prioridades, para que vocês possam ter aí mais facilidade. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, de agenda, né, de como distribuir isso. Então, agenda semanal exemplar. Na segunda-feira, ter 1 hora para analisar as métricas de anúncio, as métricas financeiras, os registros financeiros. Na terça-feira, deixar 2 horas para criação de conteúdo. Na quinta-feira, 1 hora de network e de prospecção ativa.
Veja que eu preciso colocar isso, essas demandas, dentro da minha agenda. Agenda não é só para compromisso, agenda também é para a gente trabalhar as nossas atividades, tá? E aqui, né, inserção de outras atividades, desenvolvimento de produto, atendimento de cliente. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo de agenda funcional aqui, uma agenda de ataque que eu sempre gosto, né, de falar. Aqui, gente, eu trago sempre a sugestão, tá, de possíveis aplicativos, né? Então, aqui, Trello, um Notion, esse Asana. É importante você ter opções de ferramenta. Eu utilizo o Trello, tá? Vocês já utilizaram o Trello para organização de demandas, organização de atividades? Deixa eu compartilhar algo aqui com vocês. Legal, a Luana já usa o Trello. Funciona muito, né? Desculpa, Diva, não entendi. Eu falei que eu usei uma vez, já faz muito tempo. Uhum. E aí, você não gostou ou não se adaptou? Então, a gente fez um. A gente escreveu um livro em 12 mulheres, acho que foi. E um amigo nosso que organizou, então ele usou o Trello, o Legal. tempo, fazer aquilo. Então eu tive uma experiência, mas faz, sei lá, quantos anos atrás, e aí só tive essa experiência e não usei mais. Uhum. Então, se permitir talvez conhecer, né, a plataforma, é uma plataforma que realmente ajuda muito, né, na questão de organização, de jogar as ideias, de uma coisa que nós precisamos e assim, olha. É algo que eu acredito muito, que eu aplico, que muitas vezes é motivo de briga lá no escritório, porque a gente não pode confiar 100% na nossa cabeça, né? Nós precisamos materializar as coisas. Nós precisamos, inclusive, materializando, a gente alivia a nossa ansiedade, a forma de trabalhar. Então, faz com que a gente tenha mais fluidez, né, na produtividade, na organização. Então, cada uma vai encontrar uma maneira de se organizar e de poder ter uma ferramenta adequada. Ah, Yasmin, utilizo lá a minha famosa agenda de papel, não tem problema, eu também uso. Mas a agenda de papel é difícil de você depois metrificar, medir, ter resultados, né? O Trello também é um pouquinho difícil, mas você consegue expandir depois. Opa, olha só, fiz a abordagem de 20 clientes esse mês, consegui fechar 15 clientes, consegui ter diversos atendimentos. Então, o Trello, ele é uma ferramenta muito boa, tá? Aqui, a gente tem o método de prioridade, tá? De realmente entender qual que é o foco, né? De entender quais são as relações, né? De ter informações para que vocês possam expandir e visualizar muito bem a aba de ferramentas. Eu vou até dobrar aqui por enquanto, porque eu acredito também que o importante é fazer o básico bem feito, né? Você fazer o básico bem feito já te coloca na frente de tanta gente. Então, escolher uma ferramenta que é compatível com você, que é compatível com aquilo que você acredita, que você consiga aplicar. Eu vou dar o exemplo daqui a pouco do Trello, mas fiquem à vontade para testar, para utilizar outras ferramentas que vocês se sintam mais confortáveis, tá bom? E aqui, gente, nós vamos então começar a pôr a mão na massa, começar a praticar. Lembrando que tudo isso que eu estou fazendo aqui hoje, é, eu vou mandar para vocês, né, as ferramentas, esse mapa aqui também, para que vocês possam aplicar, para que vocês possam, né, aí no dia a dia fazer o plano de ação de vocês, tá bom? Então aqui, né, eu só quero começar, se caso você tiver a sua visão de crescimento, a sua carta de visão de crescimento, lembrar que você precisa extrair de lá as suas metas, né? Para que você possa realmente depois olhar essa carta e falar: poxa vida, consegui aquilo que eu tanto desejava, tá?
E aí, vamos lá. Eu quero que vocês falem para mim se vocês estão vendo esse Excel, essa ferramenta de plano de ação, ou no chat, ou podem ficar à vontade também para abrir o microfone e compartilhar comigo. Tá, Sim, tô vendo tá. certinho. Deixa eu ver aqui. Agora vocês estão vendo o Excel, certo? Confirma para mim, por gentileza. Ótimo. Tá. Então, uma coisa também que as pessoas confundem muito é objetivo com meta, tá? Objetivo é um desejo, é uma vontade, é aquilo que faz com que a gente se torne mais, tenha o ano, sabe qual é aquele desejo, aquele objetivo? Então, o objetivo não é meta, tá? Em cima desse objetivo, nós vamos transformar ele numa meta. Então, vamos lá, olha, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, aqui, ó, vender mais. Vender mais não é um objetivo? Ah, desejo vender mais. Vender mais consultorias, ok? Quando eu vou transformar, lembra? Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, vamos transformar vender mais em uma meta? Então, vender mais 10 processos de consultoria mensal no período, no mês de agosto de 2025, por meio de prospecção ativa no Instagram, ok? Transformei o objetivo numa venda, numa meta smart. Então, ela tá específica, ó, vender mais 10 processos de consultoria mensal no mês de agosto, né? Por meio de prospecção ativa no Instagram. Ok? Ficou específico? Vocês concordam comigo? Então, é específico, é mensurável. Eu consigo medir? Consigo. Eu consigo alcançar? Consigo. É relevante e é temporal? Então, é uma meta SMART agora. Então, cuidado para não ficar somente em objetivos. Muitas pessoas elas não conseguem pôr plano de ação para rodar porque elas ficam presas em objetivos. Então, seja mais específica, afunila mais, afia o teu machado para que você possa seguir, tá? Depois aqui, categoria comercial. Poderia ser marketing, poderia ser financeiro, e isso é bom para que você possa categorizar depois lá na tua agenda, tá? Aqui, prazo 30 de agosto de 2025. Então, meu prazo final é esse, ok? Aqui, o que eu sempre recomendo? Você vai ter lá a sua visão de crescimento. Extraia dessa visão de crescimento objetivos, então você vai colocar aqui na primeira coluna os seus objetivos extraídos dessa visão de crescimento. Desses objetivos, você vai transformar numa meta SMART, vai categorizar e vai colocar prazo, ok? Isso é o passo inicial para um plano de ação, tá bom? Depois, nós vamos vir aqui, ó, que isso aqui é um plano de ação, tá? Eu vou até, ó, aqui estava um exemplo de uma aluna. Eu vou apagar e nós vamos fazer um nó. Qualquer área da vida, né? Exato. O plano de ação é para qualquer coisa na vida. Para organização da casa, para projetos pessoais, para avançar no estudo, às vezes um curso, alguma pós. Tudo isso dá para fazer, né? Inclusive, quando eu sei, eu tenho muita clareza do que eu quero, eu consigo ter ações mais claras também.
Então vamos lá, ó. Eu peguei aqui a meta, copiei, certo? E vou colocar ela aqui, ó. Ok? Então tenho aqui a minha meta. Quais são as ações que eu preciso fazer para executar essa meta, gente? Me fala. Que vocês acreditam que são ações que vão me levar, que vão me aproximar a bater essa meta? Lembra que ação é verbo, né? Então, eu preciso ter quais são as ações? Vou começar aqui, ó. Reservar 1 hora do meu dia para criar script de venda para abordagem ativa no Instagram, ok? Uma ação. Depois que eu tiver os scripts prontos, reservar isso. Eu vou pôr assim, ó, reservar 1, 2 horas todos os dias para chamar os seguidores no direct, ok? Meta diária. Se eu quero, né, prospectar em novos 10 processos de consultoria, eu vou colocar aqui, ó, reservar 2 horas todos os dias para chamar 10 seguidores por dia no direct. Isso aqui pode ser até mais, 30 seguidores por dia. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho uma meta de esforço, tá? Toda meta, ela vai ter uma meta de esforço atrelada. A meta de esforço aqui nesse caso é fazer os scripts, é realmente ter ali 30 fazer 30 abordagens por dia. Então, 30 abordagens por dia em uma semana vão ser quantas? Ó, 30, 90, 120, 150, 180 contatos por semana. 180 contatos na semana vão me dar aí, né? Quase, vamos pôr, arredondar para 200, né? Vão me dar 800 contatos por mês. Será que eu consigo fechar um processo de consultoria? 10 processos? Então, lembra do comercial? Vendas é volume. Então, para a ação eu preciso ter aqui e essas ações precisam me trazer esforço. Quais são as ações que eu preciso executar? Ok? Então aqui eu já tenho aqui qual a próxima ação que eu posso colocar? Se eu conseguir fazer a abordagem, reservar, marcar reuniões de diagnóstico para apresentação de proposta. Opa, proposta. Ok? Então, uma das coisas também que as pessoas elas não avançam no plano de ação, elas não vinculam as ações que elas precisam executar. Aí ela coloca lá na agenda, vender mais. Tá, mas o que que eu preciso fazer? Ok? Aqui, responsável, né? Quem que vai ficar responsável? Eu mesma, Yasmin. Qual que é o prazo final que eu coloquei? 30 de agosto de 2025. Aqui, recursos necessários agora no momento. Tempo. Vou precisar fazer algum investimento, vou precisar colocar algum valor, vou precisar fazer alguma coisa? Não, agora diante das minhas ações, eu preciso só reservar meu tempo, né? Reservar aí na minha agenda, no mínimo, né, 2 horas por dia.
Qual que vai ser o meu indicador de sucesso? O indicador de sucesso vai ser opa, abordar 30 pessoas por dia. Lembra da lei do Pareto? 80% da execução, né? Se eu consigo ali executar 80%, eu já vou ter resultado. Então, me esforçar para cumprir, né? É um indicador de sucesso a abordagem. A quantidade de abordagens me mostra que eu vou conseguir avançar na minha meta. Então, abordar 30 pessoas por dia, é, marcar 30 reuniões no mês. Os indicadores, eles têm que estar atrelados ao teu esforço, ok? E fechar os contratos até dia 30 de agosto. Então, aqui eu já tenho indicadores de sucesso para que eu possa monitorar as minhas ações. Poxa, olha, não fiz nem 10 reuniões. Então, como que está sendo a minha taxa de conversão? Estou conseguindo abordar? Estou conseguindo marcar reunião? Estou conseguindo converter dentro da reunião? Isso já vai fazer com que eu, ao longo da minha semana, eu consiga ou acelerar, eu posso falar assim, nossa, não, 30 pessoas não dá, tem que ser mais, tá? Ou eu posso falar, caramba, né, já consegui bater a meta na primeira quinzena, então vou dobrar a meta. Então, o indicador de sucesso, ele é... E aí, como que funciona o plano de ação? Você vai colocando as suas metas aqui, tá? Então, vamos supor que tenha uma segunda meta. Você vai colocando na frente as ações. Essa é uma estrutura de um plano de ação, tá? E aí, como que agora, beleza, Yasmin? Tem um plano de ação. E como que eu ponho isso aqui no meu dia a dia? Como que eu vou executar isso aqui no meu dia a dia? Aí entra o Trello, né? Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela todinha, que aí eu posso ficar mudando. é, Eu posso ir mudando as telas e não preciso ficar mudando aqui para vocês. Vamos lá. Ele. Agora entra o Trello, tá? Eu vou pegar o meu Trello aqui para que a gente possa fazer juntas. Como que eu gosto de usar Trello, tá, gente? Ó, eu venho aqui, eita, eu venho aqui, pego as minhas ações. Ah, Yasmin, mas dá muito trabalho. Gente, é assim, dá trabalhinho um pouquinho ali no começo, mas depois você vai conseguir fazer de boa, depois que isso virar um hábito, né? Lembra que você precisa ter na tua agenda momentos para ser empresária, momentos para fazer gestão do teu negócio, tá? Então aqui, ó, eu venho aqui, copio as minhas ações. Então eu fui lá, copiei as ações do plano de ação, coloquei no bloco de notas, ok? Quando eu venho aqui pro Trello, tá? Vocês estão vendo para mim o Trello? Sim. Lembrando que o Trello você pode assim, ó, é, criar, né, cada quadrante da forma com que você queira, que faça mais sentido para você. O que eu posso fazer aqui? Eu vou arquivar isso aqui para fazer mais sentido. Deixa eu olhar. Eu quero que eu acho que meus quadrantes, eu quero mudar aqui, eu quero usar todos com vocês. Quero fazer aqui, ó, só um minutinho. Gente, ficar sem mouse às vezes, e eu tô com o mouse aqui do meu lado e eu não tô conseguindo.
que eu venho aqui? Quer ver? Eu posso ter um quadrante aqui de metas, ok? Dentro das metas, eu venho aqui e vou colocar minha meta. Minha meta aqui. Venho na minha meta, o que que eu faço? Eu venho aqui em checklist, ó, e eu copio esses itens. E eu coloco assim, ó. Vem, eu venho aqui e ele vai adicionar. Olha lá, tá vendo? Eu consigo fazer em vez de checklist, se eu vier aqui, ó, se vocês preferirem, tornar aquelas ações em vários quadrantinhos aqui, eu consigo vir aqui, ó, e adicionar. Aí ele fala: você quer adicionar três cartões ou apenas um? Então, tudo aquilo ali que foi ações, ó, viram cartões dentro do meu Trello. E aí eu posso fazer aqui dentro deles, né? Eu posso colocar etiqueta, se eu avancei ou não. Eu posso colocar os scripts de venda aqui dentro. Eu posso colocar a descrição do que eu devo fazer nessa questão dos scripts de vendas. E aqui na parte de 30 seguidores por dia, eu posso fazer o checklist dos 30 dias. E aí, opa, fui, né? Consegui bater a meta de todos os dias e começar a colocar os dias. Eu posso monitorar ou não. Eu posso deixar só aqui o quadro das metas e realmente ir acompanhando o meu checklist. Fiz aqui a, os scripts de venda. Agora eu vou fazer a abordagem, né? E aqui eu vou monitorando. Ok, Yasmin, temos aí um Trello, né? O Trello você pode colocar aqui metas, aqui operacional. Então, quais são as tarefas que você tem que fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Vou usar você de exemplo, tá, Lu? Produção, na verdade, encomenda Yasmin. Aqui, caso tenha um erro e problema, aqui concluídas. Então, vamos supor, encomenda da Diva, tá? Ok, aqui é para realmente você tiver o plano de ação é para você construir uma visão de o que você precisa fazer. De lá você vai trazer para o Trello e do Trello você vai colocar na tua agenda. Então, deixa eu abrir uma agenda aqui para vocês. Nossa, Yasmin, mas é muita coisa. Eu preciso trazer para vocês a linha de raciocínio de PDCA, né? Que é planejar, executar, ajustar, se necessário, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha agenda. Eu uso a agenda do Google, tá, gente? É, adoro o formato com, com que eu consigo poder trabalhar muito bem aqui. Ok, vamos supor, ó, aqui na minha agenda, ok? Na minha agenda, então, eu vou colocar que 8 horas eu vou olhar meu WhatsApp, das 8h30, opa, das 9h30 às 10h30, eu vou prospectar esses clientes, na verdade, fazer o script de venda. Depois, das 10h30 até meio-dia e meio, eu vou prospectar. Opa,
ok? Almoço, tenho minha pausa ali. Aqui, você pode colocar na tua agenda coisas pessoais, igual aqui, ó, café, leitura, Bíblia, que é uma rotina que eu já faço todos os dias. Depois aqui, volto 2 horas, aí eu vou produzir. Encomenda da Yasmin. Vamos supor que eu preciso aí de umas 2 horas para essa encomenda, beleza? Aqui, embalar, aqui, zap, para ver se alguém te respondeu. Aqui, eu coloco sempre um zap também de alguns minutinhos, só para poder olhar o WhatsApp, tá? Então, ó, na minha segunda-feira, eu vou chegar, vou olhar meu WhatsApp, vou fazer meu script de venda, vou prospectar. Isso aqui é um quadrante, né? São tarefas que estão linkadas lá no meu plano de ação e sempre vai ter aqui informações, né? Lembra sempre comercial, financeiro, visão de crescimento e também operacional. Então, eu estou usando o exemplo da Luana. De tarde eu faço a operação. Eu produzo, eu embalo, eu entrego, né? E aqui eu sei que muitas vezes o operacional você não consegue metrificar com todos os detalhes, mas sempre tenha o quadrante do estratégico, que no caso aqui da Luana seria a parte da manhã. Ok, na terça-feira, 8 horas, eu vou olhar o Zap de novo para ver se teve algum cliente. Eu vou fazer meu financeiro e eu vou prospectar cliente. Eu consigo colocar aqui prospectar cliente. Eu consigo colocar configurações também, né? Eu consigo colocar se eu consigo repetir, né? Se é uma atividade que vai acontecer todos os dias ou não. Aqui, ó, se repete todos os dias? Não, de segunda a cada terça-feira. Não, ó, você consegue personalizar. Então, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu vou ter essa tarefa. Então, quando eu concluir aqui, ela vai já jogar para mim. Então, eu sei que eu tenho que prospectar, ok? E aí, se caso eu precisar fazer algum ajuste, ele já vai me falar se você quer ajustar esse e os demais. Então, ter uma agenda faz com que a gente tenha clareza, né? Então, essa lista de demandas que nós falamos lá na aula, essa lista ela vai ter listas do dia a dia, mas as atividades do plano de ação, as ações do plano de ação têm que estar na sua lista de demandas. Isso pode ser essa lista de demandas pode ser feita no papel, ela pode ser feita na tua agenda, ela pode ser feita no Trello, mas que isso seja jogado para sua agenda para que você possa executar, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui se vocês colocaram algo no chat para mim. Isso, a Luana falou. O bom do agenda do Google é que ele nos avisa. Exato, ele vai mandando notificações, ele vai te avisando. E aí, quando eu organizo, e eu sim, eu acredito que vocês precisam tirar meia hora, 40 minutos do domingo para fazer a agenda da semana. Por quê? Você já começa a segunda-feira no gás, já sabendo o que precisa fazer. Yasmin, aconteceu algumas coisas e saí do trilho. Não tem problema, respira, volta amanhã, reajusta. Então, mas ter uma agenda com as atividades e as demandas que estão no nosso plano de ação é que vai fazer o plano de ação ser executado e dar resultado. Entende? Então, isso aqui é necessário. É algo que muitas pessoas não fazem. Um pouquinho por preguiça, um pouquinho porque, não precisa disso não, não acreditam que dá resultado, e também porque realmente se desorganiza. Isso que é ótimo para lidar com a ansiedade, você se organizar, ter ferramentas para se planejar. Isso faz com que você tenha planejamento de execução, né? Consiga ter mais clareza do que precisa ser feito. E realmente você consegue atingir resultados
em curto prazo que muitas vezes você nem sonhou que você teria, tá? Então, é realmente ter uma agenda, né, compatível com as ações que você tem no teu plano de ação, mais as demandas do dia a dia. Fala para mim se fez sentido para vocês. Se vocês têm dúvidas, se ficou claro o conceito aqui dessa aula. Muito claro. Agora tem que botar em prática, né? É treinar, é fazer para. Exato. Agora é treino, é execução, é errar, consertar, é voltar, é colocar, né, realmente aí no dia a dia para testar. Não existe nada na vida que a gente consiga validar sem testar, né? Sem ajustar, se ficar a forma com que a gente executa reflete diretamente na forma com que a gente é, quer alcançar as coisas e também como a gente vive, né? Aqui a Luana também, criar hábitos, é, criar hábito de preencher, isso, precisa ter ali o hábito. Na verdade, na tua agenda, por exemplo, ó, tem que reservar uma hora da agenda para fazer o plano de ação, né? Depois, todas as semanas, fazer o planejamento da lista de demandas e que isso tenha na lista de demandas, vai ter coisas operacionais e vai ter as ações do plano de ação. Isso nós vamos jogar para a agenda. Na agenda é que a magia acontece e vocês conseguem visualizar os resultados, tá? Então, vocês vão executar. Vocês vão receber amanhã essa aula com o conceito, né? A planilha de plano de ação. Lembrando, qual que é os passos? Passo um, pega lá a tua carta de 6 meses, a sua visão de crescimento. Lê a sua carta. Coloca, extrai da sua carta objetivos. Dos objetivos, transforme em metas. Categoriza, coloca prazo, depois pega essa meta, joga aqui no plano de ação, né? Coloca quais são as ações, quem é responsável, vai ter coisas que eu vou delegar ou não, né? Vai ter recursos, quais são os indicadores de sucesso. Depois das minhas ações, eu vou conseguir fazer uma lista de demandas, tanto operacional quanto estratégico. E aí dar-lhe agenda e execução, tá? Meninas, eu sei que o que realmente pesa no dia a dia é o motivador, é o comprometimento, né? É realmente o colocar em prática, né? É, vai muito de encontro, por isso que eu coloquei um tópico específico ali para que vocês possam se comprometer com vocês mesmas, com aquilo que vocês sonham. Muitas vezes a gente não se prioriza, a gente deixa as coisas e a gente começa a procrastinar. E procrastinar pode ser por culpa, por insegurança. Por isso, lembre-se sempre da ativação empresarial. Por isso que nós começamos o nosso módulo falando sobre você se tornar uma empresária, você realmente ter conhecimento sobre segurança de vender, ser mais agressiva. Lembra não ser tão pacífica, de ter um senso de agressividade e também você poder, né, lembrar do que você sonha, ter sonhos, ter motivadores, fazer você se comprometer com você e com as pessoas que você ama ao seu redor. Então, quando eu me comprometo com as pessoas também, isso me tende a trabalhar mais em direção dos meus resultados. E estamos caminhando aí para o final, né? Antes da gente ir para o final, eu quero só Eu falar vou uma ter, coisa. eu Oi? vou precisar sair, amor. Chegou um monte de parente aqui, meu marido tá desesperado olhando para Eita, mim pedindo eita. pela. Eita, vai lá, amada. Olha, depois você só vê o finalzinho gravado aqui, Eu tá? vou assistir o final, tá? Eu quero agradecer a tua participação. Conte comigo. Qualquer dúvida que você precisar, depois você me chama no particular, tá bom? Vai Eu lá, vai, sei, meu. vai, Depois eu vai socorrer o um maridão. beijo. Beijo. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, lindas. Tchau, tchau. E aí, quando eu quero terminar, caminhar para o final aí, falando que uma frase que me pega muito, que é a frase
Você vive aquilo que você tolera. A partir do momento que você não tolera mais viver na procrastinação, viver na desorganização, você realmente se compromete, né? Você abre mão, às vezes, de prazeres momentâneos, de coisas que te afastam do resultado que você tanto deseja. E aí, Lu, eu quero que você me fale como que foi esses 60 dias, se agregou para você, se não agregou, se fez sentido, se contribuiu. Eu gostaria muito da tua visão e do teu compartilhamento. Me Vamos conta. lá. Foi, foi bem diferente o formato que você apresentou as coisas. Uhum, E eu comecei a colocar os valores na planilha, preencher o fluxo. E uhum, é realmente, a gente precisa fazer isso, né? Para sim, encontrar os indicadores, tá ali, tá nos números. Ai, o que exato. está acontecendo? A gente tem que parar realmente um tempo do nosso dia, da nossa demanda e realmente fazer o que tem que ser feito. Não tem como fugir. Exatamente, Lu, não tem como, né? É necessário que É, a gente encare as coisas como mulheres adultas que às vezes faz um pouquinho de birra, né? Se tiver cansada, pausa, descansa, lê a carta novamente, onde eu quero chegar, ativa, né? Eu falo que aquela aula de ativação empresarial, ela tem que ser feita a cada 3 meses para que a gente não se é, perca, que a gente possa se encontrar e que a gente fique uhum, firme na execução, né? Porque é isso que faz o jogo sim, mudar mesmo. Eu queria deixar aqui meu muito obrigada, né? Agradecer a todas vocês, as meninas que vão assistir gravado, a você que está aqui comigo, pela decisão, parabenizar pela decisão de estar aqui, né? Realmente, eu acredito que todas nós que nos comprometemos e vocês estão dispostas, né, a crescer, a avançar, né, criar competências e é um processo evolutivo constante. Então a gente vai acrescentando, né, cada degrau as coisas vão mudando, os desafios vão exigindo mais da gente. Então é um processo uhum, evolutivo o tempo todo. Então parabéns pelas decisões, pela decisão de estar aqui e realmente agora chegou o momento de pôr na prática, né? é, De testar as ferramentas. Eu vou estar à disposição de vocês lá no grupo, tá? Aquele grupo ele não vai morrer, nós vamos deixar ele ativo. Todos os conteúdos gravados vão ficar à disposição de vocês para que vocês possam baixar, para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem. Caso tiver alguma dúvida ao longo da jornada, me procura no particular para a gente conversar, tá? E tá bom. ajudaria muito se vocês pudessem me dar depois uma mensagenzinha de feedback do que vocês mais gostaram, do que realmente fez sentido para vocês, para que a gente possa levar, né, esse programa para mais mulheres, para a gente poder impactar ainda mais, né, outras empreendedoras, outras empresárias, para a gente poder ter aí uma geração de empresárias lucrativas, determinadas, dispostas ao crescimento. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado. Nunca se esqueçam, né, que o sucesso começa no momento que a gente decide não desistir, né? Então é um processo evolutivo de realmente permanecer, empreender não é fácil, mas ele é possível e pode ser leve, pode ser prazeroso, pode ser compensatório quando a gente tem um propósito muito forte dentro da gente. Então, eu desejo muito sucesso para vocês, desejo aí que ainda 2025 vocês possam colher sonhos e frutos que vocês nunca imaginaram, tá? Logo, logo, quero já deixar aqui meu convite, porque em setembro, agora, nós vamos fazer o pré-lançamento para nossa imersão. E aí, a imersão, meninas de Deus, é outra experiência incrível e eu quero muito todas vocês com a gente lá na imersão. Estamos preparando tudo com muito carinho e logo mais vocês vão receber os convites também desse pré-lançamento, vão conseguir aí realmente viver essa experiência junto com a gente, tá bom? Olha, Tá bom. um grande beijo. E eu quero saber se tem alguma pergunta ou não.
Se tem alguma coisa que você gostaria de aproveitar, Lu, esse momentinho aqui entre nós para tirar alguma dúvida, para precisar de algum suporte, eu vou encerrar aqui a gravação. E aí, caso você queira compartilhar alguma coisa, tá? Fique à vontade. Deixa eu parar aqui.